Quando vem a palavra homem na nossa mente, provavelmente a primeira coisa que vem seria uma visão de gênero, o gênero masculino, a representação do gênero masculino. Mas isso é muito pouco para falar de verdade a respeito de um homem descrito pela Bíblia. Quando Davi está morrendo, ele dá duas direções a Salomão: tema a Deus em primeiro lugar, e segundo, seja homem, faça o que for preciso, faça o que for preciso para criar seus filhos, para ser um bom pai, faça o que for preciso para sustentar sua casa, sua família, faça o que for preciso. O homem de verdade, ele faz o que é preciso para aquele momento, dentro, obviamente, de seus valores, de seus princípios que não podem ser quebrados nem rompidos. Mas o tema da minha mensagem hoje, para todos nós, é: tenha força para enfrentar o dia mais importante da sua vida. E que dia é esse? O dia de hoje. Enfrentar os desafios do dia, aquilo que precisa ser feito hoje, agora, no presente, neste momento. Nós vamos olhar para dois textos e depois eu quero fazer uma reflexão a respeito de um homem. Mas os dois primeiros falam da importância do hoje. Mas os dois versículos que eu quero usar é Mateus 6,34, e ele diz assim: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Esse é um texto que nos expõe a encarar de frente, com todas as nossas forças, o dia de hoje e os desafios que ele traz consigo. O desafio para manter a minha situação econômica, o desafio que ele traz para manter o meu relacionamento com Deus, o desafio que ele traz para que eu consiga manter a ordem da minha casa e o relacionamento para com os meus filhos, os desafios para com os meus negócios, os desafios para lutar contra desejos e vontades, muitas vezes que não são pecados, mas que para nós foram, certo, limitadas ou cerceadas, como por exemplo, você não pode comer doce por causa de um problema, não pode comer uma gordura por causa de outro problema, ou seja, você tem limitações. E qual é a forma de vencer isso? É vencer isso dia a dia, enfrentando todos os dias. A Bíblia é bem clara nesse texto, certo? Não se preocupe com o dia de amanhã, porque para você encontrar com o seu amanhã, primeiro você vai ter que vencer o seu hoje. Então basta a cada dia o seu mal. Evite deixar o mal de hoje sem resolver, porque inevitavelmente ele vai acumular, ele vai ficar guardado para o de amanhã. É importante fecharmos o dia com uma oração, com uma meditação, mas principalmente fechar o dia com a sensação de cumprir aquilo que precisava ou que precisa ser feito. Segundo texto, é a história de um homem que acredita ter um amanhã, mas não tem. Lucas 12, verso 20. Este foi um homem que foi muito bem sucedido no seu hoje, ou na somatória dos dias presentes. Ele enriqueceu, prosperou, cresceu, avançou. Porém, ele está achando que tem tempo para descansar. Ao invés de ter dado descanso durante todos os dias de sua vida, não. Ele dedicou todos os seus dias ao trabalho ferrenho, à atenção em nível máximo para todos os seus problemas, e nunca pensou em descanso, nunca pensou em lazer, nunca pensou em cuidar da esposa, em brincar com os filhos. Ele nunca pensou em nada disso, porque havia algo mais importante, certo? Era hora de ganhar dinheiro. Isso fica para depois. O que ele não sabia é que para ele não haveria depois. Lucas capítulo 12, verso 20, diz assim:
Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? O dia de hoje, com certeza, é o mais importante de nossas vidas. E mais importante do que viver o hoje, é dividir este hoje, onde nós vamos cuidar um pouco de nossas questões espirituais, de nossa vida e nosso relacionamento com Deus. Hoje, nós vamos precisar tirar um espaço para ter um convívio com nossa casa, com a nossa família. Hoje, nós vamos precisar nos preocupar, sim, com nossas questões econômicas, financeiras. Tudo isso nós precisamos fazer. Nós precisamos dar descanso ao nosso corpo nessas 24 horas. Parece muita coisa para fazer em pouco tempo, mas se não fizermos isso, talvez nós não tenhamos a oportunidade de cuidar da nossa esposa amanhã, de dar um abraço nos nossos filhos amanhã, porque talvez não exista amanhã para nenhum de nós. O nosso último dia pode perfeitamente ter sido hoje, e amanhã chegar a notícia que um de nós partiu. Então, tenha força e fé para enfrentar o dia mais importante de sua vida, o hoje. E todas as vezes que o hoje chegar, Ele vai te dar a oportunidade de viver e fazer, porque ninguém faz nada amanhã. Amanhã você não compra, amanhã você não vende, amanhã você não visita, porque isso aqui não é de volta para o futuro. Tudo que você faz hoje, certo? Amanhã eu vou comprar, você não vai comprar, porque quando o amanhã chegar, ele vai receber o adjetivo de hoje. Então eu quero refletir com vocês sobre a história deste homem, e não apenas ele, mas o ambiente que ele encontrou estava recheado de homens que faziam a diferença. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 1 ao 10. E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias, punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e a louvar a Deus. E conheceram, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. A primeira coisa que nós vamos ver nesse texto volta no verso 1. É a capacidade que Pedro e João conseguem manter para continuar andando juntos. Dificilmente pessoas que vivenciaram o que eles vivenciaram juntos seriam capazes de se manter juntos depois de tantas divergências. Separei algumas. João e Tiago haviam pedido a Jesus para se assentar num lugar especial, na frente de todos os discípulos. Jesus teve que reuni-los para desfazer uma confusão. A imagem de Pedro poderia ter ficado bem desgastada com a negação. Dificilmente João, que se considerava o discípulo mais amado, gostaria de continuar andando com alguém que na verdade negou o seu amigo, seu mestre. Então imagina que tipo de sentimento João poderia ter por Pedro. Vamos imaginar agora a audácia de João
de escrever em seu livro e se considerar o discípulo cujo qual Jesus mais amava. Em que posição poderia ficar Pedro? Eles tinham tudo. Jesus morava na casa de Pedro, mas era com João que ele compartilhava as informações mais íntimas. Pedro pediu para andar sobre as águas em Mateus 14. Se observarmos o convívio, nós vamos notar que seria muito difícil, depois da partida de Jesus, ver estes homens conseguindo andar juntos, continuar somando e fazendo as coisas. E por que é que eles sobem juntos? A oração das 3 horas da tarde, da hora nona, exatamente o momento cujo qual Jesus morreu. Muitas pessoas se perguntam o que é que esses 2 homens estão fazendo neste ambiente, e mais, juntos. A primeira coisa que nós vamos ver é que o que esses indivíduos vão fazer não é à toa. Eles são homens fortes, capazes de conviver com pessoas diferentes, capazes de viver com pessoas que se comportam, que pensam a respeito de si coisas diferentes, pessoas audaciosas, como Pedro. Se você observar, era para que eles, assim que Jesus morreu, cada um fosse para o seu lado. Mas não. Homens de verdade sabiam que eram fortes em áreas cujas quais o outro era fraco. Sabia que juntos, apesar de todas as diferenças, e é isso. Pare de querer conviver com pessoas iguais. Pare de querer estabelecer sobre as pessoas, certo? O seu padrão. Aprenda a romper os desafios, a trabalhar em equipe, a viver com pessoas diferentes, que têm a sua opinião, que são pessoas fortes, que vão se posicionar. Pedro e João estão indo 3 horas da tarde. Mas o verso 2 também diz algo interessante. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo. Todos os dias. Eu gosto dessa expressão. Primeiro nós vamos ver que esse paralítico, ele é alguém que tem alguém. Ele é alguém que sozinho não conseguiria chegar ali. Então todos os dias, eu não sei se as mesmas pessoas, eu não sei se pessoas fazendo revezamento, eu não sei. Eu sei que ele tinha gente que dedicava seu tempo a pegá-lo em casa e colocar na porta do templo. Quando? Todos os dias. Por quê? Porque ele precisava vencer dia após dia. Amanhã amanhece, você vai para o trabalho, você vai enfrentar os desafios do trânsito, os desafios dos problemas, certo? Cotidiano, os desafios de problemas cujos quais você não estava esperando, mas eles apareceram. E o que você tem que fazer? Aprender a vencê-lo. Quando? Todos os dias. Você nunca vai enfrentar o amanhã se não sobreviver ao hoje. É uma situação difícil, e nesse texto nós vemos algumas coisas especiais. Primeiro, era um homem, repita comigo, um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo. O que isso determina? Determina o tempo. Ele é uma criança? Ele é um adolescente? Ele é um jovem? Ele é um homem. Isso diz o tempo. Se avaliarmos isso no contexto bíblico, este homem tem de 30 para mais. Ou seja, tem muito tempo que este cara olha para baixo, e a cada dia que passa, as chances são menores. Mas ele não quer saber de chance. Ele quer saber de sobreviver, de enfrentar. É isso. O que ele precisa é vencer o hoje. E como é que ele vence o hoje? Conseguindo levar do hoje recursos para a sua sobrevivência. É só isso. Dia após dia. É isso. Ele tem alguém que o leva
Tá certo? Porque é que ele nasceu com problemas. Ah, você quer saber? Pois é. Essa é uma resposta que ela não vai ser concedida. Por que é? Porque justamente você enfrenta um câncer, porque justamente você enfrentou um divórcio, porque justamente você tem um problema com seu filho, o seu filho é especial. Por quê? Porque justamente a sua empresa faliu, porque justamente seu filho está com esse problema. Por quê? Não interessa por quê. O que você precisa entender é o seguinte: você precisa vencer isso. E para vencer isso você vai ter que lutar todos os dias e pronto, certo? Todos os dias você vai ter que levantar para matar o leão, para matar o urso, para vencer o gigante, para vencer os desafios. Por quê? Porque se você não lutar, ele vai dominar você. Ele nasceu com problemas. Todos os dias ele enfrenta as suas limitações. Simples. Você não imagina o quão desafiador é para um cara desse ir ao banheiro. Você não tem noção. Você não sabe, né? O quão desafiador é tomar um copo d'água. Não. Às vezes nós não temos a sobriedade de olhar para ver as restrições que outras pessoas têm acerca de algumas coisas que nós fazemos com tanta facilidade. Todos os dias esse cara enfrenta as limitações dele. Por quê? Eu não sei. Até nós vamos ter uma explicaçãozinha à frente, mas essa não serve para todos, ok? Mas por último, eu não sei se você notou o qual todos os dias punham a porta do templo. Todos os dias ele vai para a porta, mas ele nunca pôde entrar. Na cultura cuja qual ele está inserido, certo? Apesar de Levítico falar apenas da estrutura sacerdotal, mas alguém que era paralítico ou que havia nascido daquela forma com um problema, ele não podia entrar para a adoração. Esse indivíduo é um indivíduo que está sempre à porta, mas sempre do lado de fora. Ele não pode entrar. Então ele fica na porta do lado de fora. O que acontece lá dentro, ele só escuta. O que acontece lá dentro, ele não pode ver. Se quiser entrar, ele não pode. Ele está sempre na porta, porém do lado de fora. Mas é isso que a vida reservou para ele. Pelo menos nesses dias. É desse jeito. A minha proposta hoje é falar não apenas para homens, mas pela postura da seriedade, né? Não numa visão de gênero, mas de responsabilidade. Enfrente todos os dias. Pastor Jeremias Pereira diz algo extraordinário: viva, certo, todos os seus dias como se fosse o último. Uma hora você acerta, uma hora vai dar. Lá está ele, a porta pedindo esmola. É a realidade dele, pronto, se é agradável, se não é, é isso aí. Ele tem que enfrentar todas as limitações, mas fazer o quê? Ele precisa sobreviver ao hoje, senão não tem amanhã. Verso 3, põe para mim. O qual, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Preste atenção, porque nem sempre dá para ver tudo. O capítulo 2 de Atos dos Apóstolos fala da chegada, do batismo no Espírito Santo no cenáculo. Quando Pedro e João estão chegando perto da porta do templo, está lá o paralítico, sentado pedindo esmola. É verdade. Porém ele não consegue ver tudo. Ele vê apenas a Pedro e João. E parece que ele não sabe quem são os dois. Ele não conhece a história e nem sabe que Pedro e João andou com Jesus. O que ele está vendo são dois homens entrando no templo. E ele vai pedir a esses homens o que ele costuma receber das demais pessoas. Ok?
O que eu quero? Eu quero um dinheiro, eu quero uma grana, eu quero algo que se transforme em recurso para que eu possa levar para viver meu dia, para comprar minha comida, certo? Para ajudar de alguma forma na casa cuja qual eu moro. Eu não sei se as pessoas que o levavam todos os dias cobravam dele alguma coisa para conduzi-lo. Eu sei que ele precisava de dinheiro, então ele está ali em busca de uma esmola. Mas todas as vezes que você está atrás de uma esmola, fique atento, porque uma oportunidade de você nunca mais depender de uma esmola pode surgir. É isso que está acontecendo aqui. O texto diz: o qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Sabe por que ele está pedindo uma esmola? Porque ele só consegue ver dois. Ele só consegue ver Pedro e João. O que eles não sabem, ou que ele não sabe, é que com Pedro e João tem mais alguém que eles receberam no capítulo 2. Com Pedro e João está o Espírito Santo. Com Pedro e João está o poder que pode dar a ele o que ele nem imagina. Aliás, ele não saiu de casa para buscar isso. Ele saiu de casa para buscar uma esmola. Até porque aquele que fazia milagres já morreu. Então ele está ali esperando apenas, certo, uma esmola. Olha só o verso seguinte, para nós adiantarmos. Vai para o 6, do 3 para o 6, para adiantar. Disse Pedro, o que ele disse? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, nem isso aí. Por quê? Porque dinheiro não é tudo. O dinheiro não é tudo. O dinheiro é muito importante, responde por muitas coisas. Mas eu fico imaginando, eu não sei se você notou, mas quando... Volta no 4 para me dar o contexto. 4 e 5, e aí a gente volta no 6. Pedro com João, fitando os olhos nele, disse o quê? Disse o quê? Preste atenção. Ele olha Pedro e João que vem entrando, sim ou não? E ele vai pedir uma esmola, certo? Mas preste atenção. Pedro e João estão entrando. E ele diz assim: me dá uma esmola, por favor. Ele não está olhando para Pedro e João. Porque se ele não olha, ele não sente. Muitas vezes o desdém da pessoa, a insensibilidade das pessoas. Porque muitas vezes ninguém está aí para aquilo que você está sofrendo. Ninguém está nem aí para aquilo que você está vivendo. Essa é a grande verdade. Cada um está de olho no seu próprio umbigo. De tanto vivenciar isso, ele não quer ver mais a dor, certo? Humilhante de ter alguém que tem, mas que não quer dividir. Então ele não olha mais, ele diz: me dá uma esmola aí, por favor. Só que ele não está falando com qualquer um, ele está falando com os discípulos do homem que mais amou neste mundo. E Pedro então diz para ele: olha para nós, cara, olha para nós, olha. E agora provavelmente ele olhou, porque já que o indivíduo prestou atenção nele, ele pensa que vai ganhar um dia, porque todo mundo está atrás da grana, lá, plata. Dinheiro, 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 porque o dinheiro resolve, mas não faz por esse cara o que ele precisa. O dinheiro vai ser um paliativo para ele resolver seu problema do dia. Mas ele diz: olha para nós, e preste atenção no 5. E olhou para eles, obviamente, esperando receber deles alguma. Agora o 6, pensa na frustração. Ó o Pedrão. Não tenho prata nem ouro. Agora o cara deve estar pensando: quem está perdendo tempo contigo sou eu. Porque eu estou aqui exatamente para pegar um dinheirinho. Você manda eu olhar para você. Só faltava o cara pensar: o que é? Vai me pedir uma esmola? Ô Pedro, eu não tenho prata e não tenho, mas eu tenho algo. Mas o que tenho, isso te dou. Preste atenção. Ele diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu, deixa eu falar uma coisa para você. Pare de valorizar o que você não tem, comece a valorizar o que você tem. Não, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque se eu tivesse isso, porque se eu tivesse aquilo, porque se eu tivesse aquilo outro.
Às vezes você tem um marido ruim, mas tem. Isso já é uma bênção. Quantas mulheres que não podem ter filho gostaria de ter um filho problemático, mas não pode engravidar? E você fica reclamando do seu, que tira nota baixa e faz bagunça, que corre para lá e para cá, e que o menino é isso, que o menino é aquilo, que o menino é aquilo outro. Você fica reclamando de sua mulher? Cara, você conseguiu uma mulher que te quis. Olha que coisa extraordinária. Você está reclamando do seu emprego, está assim de gente desempregado. Você está reclamando do seu salário. Hoje, aprenda a valorizar o que você tem, certo? Pedro tinha ouro e prata, tinha dinheiro. Pedro, os caras são discípulos de Jesus e estão sem grana. Não estão endividados não, eles estão sem dinheiro, certo? E ele diz, eu não tenho prata e não tenho, mas o que eu tenho, isso. Olha que coisa fantástica. O que eu tenho, isso eu vou te dar agora. Eu não sei se você estava com bolsa, não sei. Porque o cara está afim da grana, o cara não sabe do que ele está falando. Eles estão, certo? Mas agora, olha o que ele diz. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Olha só. Eles têm ouro, eles têm prata, mas eles têm uma coisa extraordinária. O que é? O nome de Jesus. O nome que é sobre todo nome. O nome. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, todo olho verá. O nome dele é poderoso. Pronto. Você está entendendo? O nome dele. Se você não tiver nada para fazer, fale o nome dele. Não tem nada para falar, ore por alguém em nome de Jesus Cristo Nazareno. Eu te abençoo, eu peço uma porta aberta para você, eu peço uma restauração para você. Não há nada mais poderoso que o nome dele, e valioso. Não tem grana, mas tem um nome. Mas pensa agora o que ele diz. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, faz o quê? Pensa agora o cérebro do cara. Nós colocamos ele aí com mais de 30, certo? Bom, vamos imaginar um indivíduo nunca andou. Vamos imaginar como é que andam seus músculos, como é que andam seus ossos. Vamos imaginar o cérebro dele recebendo essa informação. Levanta e anda. Não tem como. Como levanta e anda? Isso é algo impossível de ser feito. Quando o cérebro dele recebe essa informação, inevitavelmente não haveria como, certo? A informação passar. O nervo não leva a informação para os membros inferiores. Não há nele a possibilidade. Por mais que ele esteja ouvindo levanta e anda, não vai dar para andar. Ué, pastor, mas não vai dar para andar? Não, não tem como andar. Então como é que ele anda? A frase levanta e anda só é dita depois em nome de Jesus Cristo. Quando o nome de Jesus Cristo é direcionado para aquela situação, a impossibilidade começa a se tornar possível. O improvável começa a se tornar real, mas não é tão fácil. Ele não vai levantar e ele não vai andar. Por quê? Porque não é possível para ele. Ele não está entendendo, sua mente não entende o que está acontecendo. Então, o verso 7 é mais ou tão poderoso quanto o 6. E tomando pela mão direita, o levantou. Sozinho ele não ia. Ele não ia, cara. Ele não ia sozinho, porque tem gente que não vai. Tem gente que está tão difícil para ela, sabe, que não vai. Ela olha e diz, cara, não vai dar para mim. Eu vou ter que parar, eu vou ter que desistir. Às vezes não adianta somente dizer em nome de Jesus. O nome é poderoso.
O milagre já está em curso, mas ele não consegue levantar. E Pedro está vendo isso. Então Pedro pega o seu braço direito, que tem toda uma conotação que eu não vou usar aqui, mas estende a mão e falou: segura aqui, brother, segura na minha mão. Sozinho você não vai, mas Deus me enviou aqui. Você está entendendo? Deus me trouxe aqui para te dar a mão, para dizer a você que não consegue prosseguir, que não consegue tomar uma decisão, que não consegue viver o seu milagre. Segura na minha mão. Então agora ele tem o nome de Jesus Cristo Nazareno, ele tem a palavra levanta, e ele tem alguém que vai puxar. E quando alguém puxa, porque presta atenção, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Essa frase entrou, mas não deu start, certo? Porque a mente não consegue mandar. Mas quando a mão entra puxando, quando Pedro puxa o cara, você está entendendo? Tem gente aí do teu lado que está cansado pra caramba, que está triste pra caramba, que está numa situação extremamente desafiadora, que está cheio de promessa de Deus, porque você tem promessa de Deus, porque Deus falou vai se cumprir, mas tem que ter alguém para puxar. Em algumas situações tem que ter alguém para pegar e dar um solavanco. E quando o Pedrão puxou os pés e o quê? E os artelhos, porque ações falam mais do que palavras. Entendeu? Vai dar certo. Vai. Você não pode me ajudar a dar certo? Não dá para fazer alguma coisa? Você está entendendo? Às vezes você pode puxar. Ok? Agora, os pés e os artelhos se firmaram. Verso 8. Agora é legal, ó. Que coisa. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E agora ele entrou no templo. Agora pode. Ele não tem defeito. Então agora ele entra no templo fazendo 3 coisas. O que é? Então, ou melhor, vamos aqui, me ajuda, são 4. Primeiro ele entrou, fala entrou. Segundo ele andou, saltou e isso.